E os estilos do karatê? Então, meu estilo é um estilo Shotokan, né? Um estilo... Explique isso para nós. Há muitos anos atrás, muitos anos, quando ninguém de nós éramos nascidos, os japoneses, na época, vão pegar o Shotokan. Eu tenho mais facilidade de falar do Shotokan, que a gente estuda mais, né? Um professor chamado Funakoshi, numa ilha próximo do Japão, que não fazia parte do arquipélago, pelo menos pelas histórias que nós lemos, não fazia parte ainda do arquipélago japonês, Okinawa. E eles faziam um tipo de luta, até por necessidade, Alexandre, porque primeiro que você não podia usar arma, né? O imperador, belo de um dia, para ter força, ele proibiu, baniu, ninguém podia usar uma faca, não podia usar espada. Então, o que aconteceu? Eles chegavam, saqueavam as plantações, trigo, algum tipo de legumes lá que o pessoal plantava, né? que era cultura de subsistência na época, cada um plantava, comia o que plantava ali na época, e saqueavam, né, essas colônias. E eles, como que eles iam se defender? Não podiam ter armas, não podiam ter espada. Aí eles começaram a desenvolver a arte da luta. A arte da luta, aí era a foice, era uma enxada, era uma madeira, era um bastão, e eles começaram a desenvolver isso. E isso foi tomando forma, estou falando isso há muitos anos. E aí começou lá um lutador, um exímio lutador, que na época, a história fala que o sensei, o Gishin Funakoshi, era um menino muito fraco, raquítico. E o pai, e a família dele, o pai tinha problema, tal, álcool, essas coisas, e ele foi morar com um tio lá, com um parente, onde adotou ele, assim, nas artes marciais, na educação, né? Sim, um tutor. E onde ele aprendeu a arte do karatê, para quê? Para se fortalecer fisicamente. É que ele foi desenvolvendo, e de Okinawa ele fez amizade com o professor de judô, Jigoro Kano. Olha onde o karatê, uma hora que você conversar com o professor de judô aí, você vai ver que tem alguma história aí onde o Jigoro Kano ajudou o Gishin Funakoshi, trouxe para o Japão, né? E aí desenvolveu o karatê. E aí tem uma história que Shoto era um pseudônimo do Funakoshi. E aí desenvolveu o estilo. Eu queria treinar com o Shoto. Shoto, aí virou Shotokan, o estilo Shotokan. Então essa é a história do Shotokan. Mas nós temos outro, Shitoryu, Vadoryu. Eu não conheço as histórias. Mas aí são variáveis do karatê. Isso, legal, interessante. O Shotokan, a gente fala que é uma base intermediária. Isso eu posso te explicar. O Vado não significa que é melhor ou que é pior. O que manda aí é o treinamento e o atleta. Sim. Eu conheço atleta da Vadoryu que ganha da Shotokan, o cara do Shotokan que ganha do Shitoryu, o cara do Shitoryu que ganha do Vadoryu. As competições, os campeonatos, os estilos estão todos misturados ali, você não sabe. Você só vai saber ao que você perguntar para ele qual que é o seu estilo. Então, o Shitoryu tem uma base mais baixa, mais centrada. Já o Vado é uma base um pouco mais alta, né? Então tem algumas mudanças nas técnicas. E o nosso estilo, que é o Shotokan, ele ficou no intermediário. Não é nem uma base muito baixa e nem uma base... Então ficou no intermediário. Então são essas variáveis. E o que é mais praticado hoje? Estilo de karatê mais praticado hoje? Olha, eu posso falar que hoje, no estado de São Paulo, o Shotokan ele é bem difundido, né? Mas os outros estilos têm mostrado muitos resultados aí, viu? Mas os campeonatos não levam em conta esses estilos. O campeonato é uma fusão de todos eles. Por exemplo, tem kata. Kata tem duas modalidades, né? Que é o kata e a luta, o shiai, né? Vou falar um pouquinho da parte técnica. Aí eu volto na minha raiz, que é a competição. Ainda bem que você começou, porque senão nós íamos ficar falando de competição o tempo inteiro, que eu adoro, eu sou muito competitivo. O shiai é luta, onde existem regras, né? Existe uma arbitragem. E a gente pode falar que o karatê é uma das arbitragens mais difíceis. Por quê? Porque é muitas variáveis. Então, por exemplo, você tem que ter um contato muito leve. Como que você vai interpretar esse contato leve? É complicado.
No rosto você não pode relar, no abdômen você pode até relar, você não pode atingir o pé acima da canela. E a velocidade é muito grande. A velocidade, quem está arbitrando ali tem que ter um olhar treinado e preparado para conseguir ver um golpe. Uma pessoa que não está acostumada com luta não consegue enxergar o golpe, não consegue enxergar o ponto. Mas foi ponto isso? Quantas vezes você está ali na beirada de uma competição, de um ginásio, e a luta está correndo ali, aí o árbitro para a luta, ponto. Aí o cara que está do lado fala, mas foi ponto isso? Aonde que foi ponto? Aí às vezes pessoas até que acompanham um pouquinho o karatê ainda tem dificuldade de enxergar o ponto. Então é muito rápido, é muito difícil arbitrar um campeonato de Shiai. Então por isso que a gente fala, Shiai é aquela luta onde tem arbitragem, onde tem a pontuação. E depois tem o Jiu-Kumite. O Jiu-Kumite é a luta tradicional, é onde você tem a troca de golpes, que é a trocação de golpes. A pontuação é mais subjetiva. Você olhando assim, você fala assim, esse cara está levando vantagem, ele levou 2 golpes, balançou um pouco o golpe, dobrou na hora do golpe, caiu 2, 3 vezes, foi para o chão. Então é uma arbitragem mais subjetiva.